Para poder fazer esse vídeo aqui, eu fiz uma pesquisa na internet sobre quais eram as principais dúvidas dos pais com relação a seus filhos. Embora eu já esperasse um pouco sobre o resultado, ele me decepcionou bastante, me entristeceu bastante, porque ele mostra que a maioria dos pais está preocupado mais com o que os filhos vão viver nessa terra do que com aquilo que eles vão viver na eternidade. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós conseguimos identificar alguns exemplos, mas existem dois que eu vou trazer para vocês aqui, que são bastante emblemáticos com relação a essa questão da negligência dos pais sobre a alma dos filhos e a criação dos filhos. E o primeiro é do sacerdote Eli com seus filhos Ofni e Finéias, que a Bíblia diz que ele viveu o suficiente para ver a ruína dos seus filhos, porque ele não criou os seus filhos de maneira adequada. A Bíblia diz que ele honrou mais a Ofni e Finéias do que a Deus, e por isso o próprio Deus se acendeu contra eles, irou-se contra eles, e o próprio Deus quis matar a eles por causa do nível de pecaminosidade desses dois filhos de Eli. E também temos o caso emblemático do rei Davi, com seu filho Adonias, que a Bíblia diz que Davi nunca repreendeu o seu filho, e por isso ele cresceu, se tornou uma pessoa bastante ardilosa, falsa, mentirosa e ambiciosa. Ele acabou morrendo nas mãos de um outro filho de Davi, Salomão, e Davi viveu para poder ver tudo isso. E quando nós analisamos esses dois cenários bíblicos, nós entendemos que eles têm uma questão em comum, que é a negligência dos pais em repreender, em cuidar, em educar os seus filhos segundo a palavra do Senhor, segundo os princípios que o Senhor deu. Então hoje eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês, com esse tema tão complexo, tão sério, e que vocês também pediram na enquete que eu fiz aqui na nossa página da comunidade, porque existe, pela misericórdia de Deus, uma esperança que vem do Senhor para que hoje nós consigamos transformar esse cenário. O meu desejo com esse vídeo é trazer 5 princípios para que você possa aplicar na educação dos seus filhos à luz da palavra de Deus, já que se essas crianças são heranças do Senhor na nossa vida, nada mais justo do que nós perguntarmos a Deus o que Ele deseja que nós façamos na educação dos nossos filhos, correto? Só que antes da gente começar aí com 5 princípios à luz da palavra de Deus, eu quero que você deixe aqui nos comentários, na sua opinião, quais são os principais erros que um pai ou uma mãe podem cometer na criação dos seus filhos aí, que vai afetar não somente a existência deles nessa terra, mas a existência eterna dessas crianças, tá bom? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião para a gente poder conversar e debater sobre isso à luz da palavra de Deus. E o primeiro princípio bíblico sobre a criação de filhos desse vídeo é que a responsabilidade de criar filhos, de educar filhos, é dos pais. Não estou falando dos pais na figura de pai e mãe, mas da figura do pai, a figura paterna. Na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, verso 1, é dito o seguinte: filhos, obedeçam seus pais no Senhor, porque isso é justo. Já no mesmo capítulo, só que agora no verso 4, é dito o seguinte: pais, não irritem os seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. E talvez você não saiba, mas no original grego existe uma diferença entre a palavra pais do versículo 1 e a palavra pais do versículo 4. No versículo 1, o termo grego é goneus, e no versículo 4, o termo grego é pater. Ou seja, enquanto os filhos têm o dever de honrar pai e mãe, de obedecer o pai e mãe, porque isso é agradável ao Senhor, no versículo 4, o imperativo que Paulo traz é que nós pais, a figura masculina, a figura paterna, temos o dever e a responsabilidade de criar essas crianças. Eu não estou falando que a mãe também não compartilhe desse dever, dessa obrigação, porque a mulher, a figura da mulher no casamento é de auxiliadora idônea, aquela que caminha do lado do marido. E obviamente isso vai se refletir na criação dos filhos. Mas a responsabilidade que Deus dá com relação à criação desses filhos é voltada para os pais. Tanto é assim que nos exemplos que eu citei de Eli com Ofni e Finéias e também de Davi com Adonias, quando nós olhamos para o texto bíblico, a cobrança ou a responsabilização é feita sobre Eli e sobre Davi, sobre a falha desses dois homens. Em momento algum é citado o papel que as mulheres tiveram na criação desses filhos. Mas tanto Eli quanto Davi, eles são responsabilizados pela negligência e pela falha dos filhos. Nós temos vivido em uma época em que o diabo tem investido bastante contra a figura masculina, seja para afeminar essa figura, seja para tornar ela uma figura de violência, de abuso e por aí vai, ou até mesmo para fazer os pais, a figura masculina, se tornarem um ser preguiçoso que sobrecarrega a mulher dentro de casa. Mas nós que somos pais cristãos, nós precisamos urgentemente nos levantarmos quanto a isso e assumirmos a rédea da criação dos nossos filhos. O maior exemplo é o próprio Deus. Ele escolheu se revelar para a sua criação, para nós que somos seres humanos, como Deus Pai e não como Deus Mãe. Existe uma ordem na criação de Deus, existe uma ordem criacional em que Deus dá a responsabilidade aos homens de assumir o lugar de cabeça, de assumir aquele lugar de responsabilidade, de guiar, de instruir, de prover não somente a provisão material,
mas também a provisão espiritual para os seus filhos. Se nós não fizermos isso, o diabo vai fazer. Se nós não assumirmos o nosso papel de sacerdotes do lar, com certeza o diabo vai fazer com que outra pessoa, com que o mundo, com que as ideias desse mundo assumam esse papel. Na criação dos nossos filhos, nós devemos nos lembrar do exemplo de Manoá, pai de Sansão. Perguntar para Deus, Deus, como o Senhor quer que eu crie meu filho? Como é a vontade do Senhor para a criação do meu filho e para a educação do nosso filho? O segundo princípio, à luz da palavra de Deus, que eu trago para você nesse vídeo é o seguinte: nós não devemos nos preocupar com os gostos e os desejos dessas crianças com relação à educação. Nós devemos nos preocupar com as necessidades dela. Deixa eu tentar tornar isso mais claro. Assim como nós alimentamos as nossas crianças com coisas que muitas vezes elas não gostam, mas nós acabamos por impor, porque nós sabemos que aquilo é necessário, é fundamental para a vida delas, para a saúde delas, a criação e a educação também deve ser feita da mesma maneira. Nós não devemos debater, não devemos consultar a opinião, nós não devemos perguntar o que essas crianças acham ou negociar coisas que são relacionadas à educação delas. Existe um modelo que está sendo propagado aí no mundo hoje, que as pessoas têm afirmado que é o modelo correto, que é o modelo de sucesso da educação positiva, mas esse modelo é extremamente diabólico. E eu não tenho receio nenhum de afirmar que tanto a educação positiva quanto a psicologia positivista são diabólicos, porque os pressupostos lançados pelos pais desse movimento, que são Augusto Conte e Martin Seligman, eles são completamente opostos à palavra de Deus. Primeiro porque eles afirmam que a educação das crianças deve se dar com base empírica, ou seja, aquilo que possa ser atestado pela ciência ou que algum cientista, um psicólogo, um filósofo, algo do tipo tenha falado. E a contrapartida disso é que há um repúdio à existência de Deus, até a referência ou as questões espirituais, principalmente se alguém falar que vem do cristianismo sobre a vida dessas crianças. E a segunda porque esses modelos eles prometem afeto, respeito, autonomia para essas crianças, mas na verdade a educação positiva, a psicologia positiva produz egoísmo, são crianças que não podem ser contrariadas e que isso lá na frente vai gerar um problema extremamente sério para as nossas sociedades e para as nossas comunidades. E também a figura de jovens autoritários, que se eles já estão mandando nos pais dentro de casa, imagina o que é que eles não vão fazer nas ruas. Vocês viram o vídeo de uma mãe que fala que colheu os frutos negativos da educação positiva? Pois é, estou aqui para dizer que eu também sou uma dessas mães. E a minha teoria para isso é que assim, as pessoas começaram a ensinar sobre educação positiva, porém ninguém estudou isso a longo prazo. Tipo, como que isso ia se comportar na cabeça das crianças, tipo, essa educação delas crianças, quando elas crescessem. Então, enquanto elas são crianças, é mais fácil porque as pessoas estão ali aplicando nesse momento, mas não houve um estudo a longo prazo. E aí muita gente se perdeu na educação positiva e tá colhendo, assim, ó, algo bem ruim agora. A minha filha tá para fazer 5 anos e a gente já começou a sentir que a gente acabou dando muito poder de fala para ela. Então, assim, não tem nenhum momento que ela respeite o que a gente fala. Então, assim, é uma briga enorme agora, porque tudo que a gente fala para ela, que a gente sabe que é pro bem dela, que vai fazer o bem para ela, e ela não aceita, ela vai tentar rebater e debater com a gente até o último. Inclusive, a gente foi chamados na escola, porque nem na escola ela estava respeitando. Então, por exemplo, agora é o horário de guardar a agenda. Todos os coleguinhas guardavam, se ela não queria guardar, ela não guardava. Aquela figura de ficar negociando, você quer sair da banheira agora ou você quer sair da banheira daqui 5 minutinhos? Você quer fazer isso de um jeito ou quer fazer isso de outro? Ou seja, negociando com uma criança aquilo que é melhor para ela. Transferindo essa autoridade que foi concedida por Deus para a figura do pai e da mãe para uma criança que não tem o mínimo de entendimento, que só vive pelos seus desejos mais básicos, que quer atender de qualquer forma a sua necessidade, e aí acaba virando um caos dentro de casa. A minha menina tem 1 ano de idade e ela já demonstra pirraça, já demonstra raiva, já faz práticas de manipulação quando ela é contrariada, ela coloca a mãozinha no rosto para poder chorar quando nós estamos repreendendo ela. E a verdade é que quanto mais rápido nós compreendermos e aceitarmos que as nossas crianças já têm um coração desesperadamente corrupto, enganoso e pecaminoso, mais proveitosa vai ser a nossa relação com as nossas crianças, entendendo esse nível de pecado que já existe no coração delas, e mais assertivas vão ser as nossas posturas com relação à criação dessas crianças, principalmente recorrendo à Bíblia Sagrada. Eu sei que para alguns pais vai parecer um absurdo eu dizer isso, que o coração de uma criança já é corrupto, já é mau e por aí vai, mas é a Bíblia que fala isso, não sou eu. Davi fala que nós somos concebidos em pecado. E basta você olhar na prática a vida de bebês, aí já de meses, que já usam de artimanhas ali de manipulação, usam o choro para conseguir aquilo que elas querem, crianças que quando são contrariadas fazem pirraça. Então é necessário sim que nós venhamos a ter esse entendimento o quanto antes de saber que essas crianças têm o coração corrompido pelo pecado,
para que nós possamos tratar isso da maneira correta, da maneira adequada, à luz da palavra de Deus. No texto de Provérbios, capítulo 13, verso 24, Salomão diz que aquele que retém a vara da disciplina, ele aborrece o seu filho, mas aquele que ama o seu filho, no tempo certo, ele o castiga. Já no texto de Provérbios, capítulo 22, verso 15, Salomão também diz que a loucura está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina afasta essa loucura do coração da criança. E por fim, no texto de Provérbios, capítulo 23, os versos 13 e 14, é dito o seguinte, olha, não deixe a criança sem disciplina, porque se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Quando você castigar essa criança com a vara, você livrará a alma dela do inferno. Então veja como a proposta de educação mundana, principalmente a educação positiva, ela é oposta à palavra de Deus. Ela é antibíblica, ela é nociva para as nossas crianças e exatamente por isso ela é diabólica. Como eu acabei de falar, não estou falando de espancamento, de agressão e por aí vai, mas de disciplina visando cuidar das almas das nossas crianças. Livrar a alma dessas crianças da loucura, do pecado e principalmente do inferno. Na leitura de Provérbios capítulo 13, no verso 24, que eu li com vocês aqui agora, quando o escritor fala que reter a vara é aborrecer o filho, o termo original no hebraico para essa palavra aborrecer o filho é odiar o filho. Ou seja, todas as vezes que eu deixo de disciplinar o meu filho, todas as vezes que eu deixo de afastar a loucura pecaminosa do coração do meu filho, eu estou nutrindo uma besta que vai crescendo, que vai formando ali dentro, que vai se fortalecendo dentro desse coração pecaminoso. E essa minha falta de zelo bíblico pela alma do meu filho vai colaborar para que ele vá para o inferno. É uma expressão de ódio, no final das contas, pela vida do filho. Reter a vara, reter a disciplina, passar a mão na cabeça para tudo, ficar negociando valores, negociando educação com a criança, o que ela quer fazer ou não, dar autonomia, entre aspas, para a criança. A verdade é que nós estamos cooperando para a ruína dessas crianças. Como o próprio apóstolo Paulo ensinou em Efésios capítulo 6, que nós já lemos aqui, as crianças devem estar sempre prontas para obedecer aos pais, sem questionar, sem perguntar por quê, sem querer saber o motivo. Uma alma bem criada, uma criança bem criada nos princípios do Senhor, é aquela criança, é aquela alma que está sempre pronta para obedecer os seus pais. O terceiro princípio, à luz da palavra de Deus, que eu quero deixar para vocês aqui é o seguinte: lembre do poder do exemplo. As crianças são os seres assim mais especialistas e mais perfeitos em detectar engano, hipocrisia, incongruência na vida das pessoas. Então, se você tentar ensinar uma criança algo que você não vive na sua vida, ela vai seguir o seu exemplo do que a sua teoria. É mais fácil aprender aquilo que eu estou vendo do que aquilo que eu estou ouvindo. É mais fácil atender a prática do que atender a teoria. Existe um absurdo teológico que é afirmado em algumas igrejas, que é a questão da maldição hereditária. Isso é uma abominação teológica, isso não tem base bíblica nenhuma, isso não encontra base bíblica nenhuma. Que é o seguinte, a maldição hereditária, as pessoas afirmam que existe uma maldição na vida de uma criança porque ela comete pecados que os pais cometiam, ou que um pai ou uma mãe cometiam, e esse pai ou essa mãe cometia o pecado que o avô cometia, e por aí vai, até lá na figura de sei lá quem. Só que isso não existe, a figura da maldição hereditária não existe. A única hereditariedade maldita que existe de fato é a herança que nós recebemos de Adão no coração corrompido. Quando nós olhamos para a proposição da maldição hereditária que essas igrejas antibíblicas afirmam, o que nós temos, na verdade, são padrões de comportamento pecaminosos que os pais ensinaram para as crianças, não houve nenhum cristão verdadeiro para chegar ali e tentar romper com aquilo, e as crianças continuaram reproduzindo aquilo, vivendo daquela maneira, sendo espancadoras, sendo beberronas, sendo mentirosas, violentas e agressivas, e por aí vai, os mais diversos pecados, não por maldição hereditária, mas porque elas aprenderam com o exemplo dos pais. Quer ver como é que isso muda? Quando nós entregamos as nossas vidas ao Senhor, nós ganhamos um Pai Celestial. E quando nós aprendemos a palavra de Deus, quando Ele nos ensina por meio da palavra de Deus, nós somos novas criaturas que aprendemos a ter uma vida guiada pelo Espírito. Então não existe maldição hereditária. O que existe é uma criação pecaminosa, um exemplo pecaminoso, ou não. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, é uma lição de teologia prática. Ele nunca pediu que as pessoas fizessem nada que ele não tivesse feito primeiro. Jesus é um mestre em seguir e dar exemplos para que nós possamos aprender como ser pais e filhos de verdade, né? No texto de João, capítulo 5, verso 19, existe um exemplo absurdamente maravilhoso que Jesus Cristo, Deus Filho, afirma que ele não pode fazer nada de si mesmo, mas que ele faz apenas aquilo que ele viu o Pai fazer. Ou seja, a força do exemplo do Pai, Deus Pai, influenciando o Deus Filho na divindade. E nós aqui na Terra achando que devemos criar os nossos filhos com educação positiva, com negociação e por aí vai. Um outro exemplo muito vivo e que é bastante comum no entendimento dos cristãos é quando Jesus nos ensina que quem quiser ir após ele deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz e o seguir. Sendo que ele deu o exemplo, ele primeiro carregou a cruz.
Ele primeiro abriu mão dos seus privilégios divinos para poder vir, servir e morrer por cada um de nós. Então a força do exemplo é bastante clara na teologia de Jesus. Eu me lembro muito bem, quando eu trabalhava na segurança pública, que eu via alguns pais e mães, principalmente no metrô aqui de Belo Horizonte, quando na época a passagem era 1,80, ensinando seus filhos a mentir, falando que tinham uma idade inferior àquela que elas tinham, por causa de um valor de uma passagem. Eu não vou nem entrar no mérito do valor da passagem, que era 1,80, porque independente do valor, o pecado é pecado. Mas eu sempre chegava nesses pais e mães e falava assim, olha, você está ensinando seu filho a falar mentira, e aí quando esse filho crescer, você vai perguntar onde foi que eu errei, porque seu filho virou mentiroso. Então a força do exemplo, ela arrasta muito mais do que a teoria. As crianças aprendem mais com exemplos práticos do que com blá 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 dos pais. Se elas identificarem que existe hipocrisia, que existe incongruência entre aquilo que nós falamos e o que nós fazemos, elas vão conseguir discernir, detectar isso, e elas vão seguir aquilo que o coração pecaminoso delas deseja. E agora, antes da gente ir para o quarto princípio, só quero te fazer um pedido. Vê aí para mim se o botãozinho de inscrever-se está ativo aqui no canal e se o sino de notificações também está ativo. Eu tenho visto que 30% das pessoas que veem os nossos vídeos ainda não se inscreveram no nosso canal, não seguem o nosso canal. Então, se esse vídeo está sendo produtivo para você, se de alguma maneira ele está servindo de um alerta, de um ensino bíblico para você, se inscreve aqui no canal, ativa o sino de notificações para você não perder conteúdos como esse. Vou fazer aqui mais alguns vídeos com relação a questões familiares. Então, se inscreve aqui para você não ficar por fora, tá bom? E o quarto princípio bíblico, ele não tem um nome bíblico, mas eu vou te mostrar que o pressuposto dele é bíblico. Cabeça vazia é oficina do diabo. Quantos erros você já não realizou, ou quantos pecados você já não cometeu, porque você estava com tempo de sobra, você estava ocioso, estava com a mente ali vagueando e disponível. Se tem um ser que sabe aproveitar das oportunidades, da ociosidade dos homens, é o diabo. E você pode ter certeza, ele vai infligir setas, vai lançar dardos inflamáveis na vida das pessoas, na mente das pessoas, para tentar produzir pecados. E a vida das nossas crianças, a mente, o coraçãozinho delas é extremamente vulnerável. Criança não é um ser que foi feito para ter tempo ocioso. Não estou falando de escravizar a criança nem nada, mas nós devemos chamar essas crianças para participar do nosso cotidiano. Elas vão ter ali o seu tempo de escola, o tempo em que elas vão estar lá aprendendo as coisas, mas dentro de casa elas precisam estar aplicadas às tarefas, principalmente no relacionamento às tarefas com os pais. As crianças têm essa necessidade de participar da vida dos pais e que os pais participem da vida delas. Eu vejo a minha filha de 1 aninho. Ela está andando agora, mas ela quer estar presente em tudo. E quando nós deixamos essas crianças abandonadas, quando nós deixamos essas crianças sem ter o que fazer, vai chegar um momento em que o diabo vai aproveitar essas oportunidades e vai começar a encher o coraçãozinho e a mente dessas crianças de pecado. Em Ezequiel capítulo 16, no verso 49, é dito que um dos males de Sodoma foi o excesso de tempo ocioso. Ou seja, Satanás identificou que aquela cidade, os moradores, aquelas pessoas estavam passando tempo demais ali disponível, barrigão para o alto, fazendo aquilo que bem entendiam, e começou a se aproveitar disso. Começou a sugestionar as pessoas, começou a manipular, colocar bandejas no caminho, e levou aquela cidade a ser completamente destruída pelo Senhor. Então, ocupem as mentes, as cabeças, os corações, as mãos dessas crianças, para que elas, principalmente com atividades bíblicas, com tarefas bíblicas, com conhecimento da palavra de Deus, crianças adoram se divertir, perguntas e respostas, questão de recompensa, então ensine elas as palavras de Deus. A minha menina tem uma Bíblia de criança, que a gente vai ali, senta e vai mostrando as figuras porque ela ainda não entende. Mas à medida que for crescendo, nós precisamos entender as necessidades e assumir que essas crianças precisam passar os seus tempos ocupadas, porque senão o diabo vai ocupar a mente dela com coisas que não vão ser satisfatórias e muito menos proveitosas para a vida dessas crianças. E agora, finalizando o vídeo, o quinto princípio, o ensino e as práticas espirituais, eles devem ser prioridade na vida das nossas crianças. Esse é um dos pontos, se é que existe um ponto mais importante, esse é o ponto mais importante, é por isso que eu deixei ele por último. O conhecimento da palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus, a vida de oração, o temor do Senhor, são aquilo que nós temos de mais importante para ensinar aos nossos filhos, o maior legado que nós vamos deixar nos nossos filhos. Um pai e uma mãe que não ensinam seus filhos a ler a palavra, a entender a palavra, a orar, se relacionar com Deus, está causando um dano absurdo na vida dessa criança. Adquirir esse hábito quando ela for adolescente, quando ela for jovem, quando ela for adulto, vai ser uma das maiores dificuldades que essa pessoa vai ter quando ela crescer. Então depende de você investir tempo na vida da sua criança para que ela aprenda a amar ao Senhor desde cedo, para que essa rotina, o relacionamento com Deus, o trato com as coisas do Senhor não seja um enfado, não seja um cargo, uma sobrecarga na vida dessas pessoas, dessas crianças, quando elas se tornarem jovens e adultos.
Esse cenário é tão sério que o próprio Deus ordenou que nós fizéssemos isso, que nós ensinássemos as nossas crianças a palavra de Deus, a viver uma vida de oração, uma vida de temor e de piedade. E Deus ele faz isso porque ele sabe os rumos em que a humanidade está tomando. Enquanto as pessoas têm procurado ensinar os seus filhos aí, educar os seus filhos com vistas a não traumatizar, com vistas a criar crianças emocionalmente fortes, ou criar as crianças para o mundo, nós cristãos devemos criar essas crianças para a glória de Deus, para temer ao Senhor, para conhecer a vontade dele e obedecer a ele. Os princípios do mundo são completamente mutáveis. Recentemente nós tivemos aí até um líder do nosso país, um presidente do nosso país, afirmando que o furto ou o assalto de alguém ali em relação ao desejo por um celular não deve ser recriminado. Um presidente da nossa nação dizendo que o assalto que alguém visa buscar ali subtrair o celular de outra pessoa não é um pecado, não é um crime, não é isso tudo. Deve ser tolerado. Então, o mundo ele vai caminhando para a ruína. A moral e a ética do mundo ela vai caminhando para a ruína. E aquelas pessoas que criam as suas crianças, que criam seus filhos para o mundo, elas vão ter problemas. As crianças vão crescer sem referência, elas vão ser a regra para elas mesmas, até que elas encontrem um ambiente em que manipule elas e aí elas vão estar entregues. Elas vão ter fisgado o anzol do diabo. Já nós que somos cristãos, não. A palavra de Deus ela é imutável. Os princípios do Senhor são eternos e refrigeram a nossa alma, é o que diz o Salmo 19. Então nós precisamos instruir essas crianças no conhecimento do Senhor, no relacionamento, na comunhão e na intimidade com o Senhor. Em Deuteronômio capítulo 6, no versículo 7, o Senhor ordena que Moisés escreva que nós devemos instruir as nossas crianças na palavra de Deus, inculcando essa palavra na vida delas, e que nós devemos falar disso para elas a todo tempo, seja na casa, seja andando pelo caminho, do deitar e também no levantar. No texto de Efésios capítulo 6 que nós lemos, o apóstolo Paulo também nos ensina que nós devemos instruir as nossas crianças na admoestação do Senhor. E em 2 Timóteo capítulo 3, no versículo 15, Paulo fala que Timóteo deveria permanecer naquela instrução da palavra de Deus que ele havia recebido quando ele era criança. Ou seja, a palavra de Deus é a âncora para os nossos corações, que nos protege, que nos guarda, que nos coloca em segurança, que não nos entrega para o mundo. Então é um dever que nós temos de educar as nossas crianças segundo a palavra de Deus para que elas não se tornem alvos, não se tornem vulneráveis aos olhos do diabo. A alma dessas crianças é o maior tesouro que nós temos. A alma dessas crianças é a herança que o Senhor deixou para nós. E não o bem-estar delas nessa terra, embora isso seja muito importante, mas ele não é o ponto máximo que nós devemos cuidar. Portanto, aquelas famílias que têm investido em educação positiva, em modelos de educação secular, elas estão condenando os seus filhos à ruína. E por mais que elas possam parecer demonstrar amor por essas crianças, elas estão odiando essas crianças. Elas estão desprezando a alma dessas crianças e a eternidade dessas crianças. E o meu apelo para você é: não deixe que isso aconteça com a sua família. Se volte para o Senhor, conduza os seus filhos para o Senhor, se arrependa diante dele, assuma diante do Senhor um compromisso bíblico, de uma mudança bíblica, e conduza os seus filhos a assumir esse mesmo compromisso de mudança bíblica. Imagine aí seus filhos daqui a 20 anos, caminhando firmes na fé, enfrentando as dificuldades desse mundo, vivendo com muita esperança no Senhor, porque um dia você decidiu instruí-los na palavra de Deus. Me responde, que legado maior você pode deixar para os seus filhos? Nós chegamos no final desse vídeo. Se ele te ajudou a compreender algo sobre a criação dos filhos à luz da palavra de Deus, se ele foi útil, foi relevante para você, eu te peço que clique aqui no botão de compartilhar do YouTube, envie esse vídeo para mais pessoas, me ajuda a compartilhar esse ensino bíblico com famílias que precisam instruir seus filhos à luz da palavra de Deus. Não vamos deixar famílias se perderem, crianças se perderem para as garras do diabo e para a condenação eterna. Se você gostou do vídeo mesmo e quer receber mais vídeos nossos, se inscreva no canal, ative o sino de notificações e deixa seu like, porque isso nos ajuda demais a divulgar a palavra de Deus, a fazer mais pessoas receberem a palavra de Deus. Essa é a métrica que o YouTube precisa para saber que as pessoas estão gostando dos nossos vídeos e que ele precisa recomendar para mais pessoas, tá bom? Eu fico por aqui, que Deus continue abençoando a sua vida e se assim for da vontade do Senhor, nós nos vemos nos próximos vídeos em nome de Jesus.